O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Porque uma notícia aparentemente simples acabou revelando algo que ninguém esperava? A Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou e o Brasileirão já entrou para a história. E não foi por causa do Neymar, não foi por causa do Flamengo e não foi por causa do Corinthians. Foi por causa de um número. Um número que mostra que o futebol brasileiro pode estar vivendo algo que não acontecia há décadas. E quando você descobrir esse número, vai entender porque o mundo inteiro está olhando para o Brasil. Porque pela primeira vez na história, a Copa do Mundo terá mais jogadores atuando no futebol brasileiro do que qualquer outra edição já teve. E isso pode ser muito maior do que parece. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, normalmente imagina os melhores jogadores espalhados pela Europa. Premier League, La Liga, Champions League, Real Madrid, Manchester City, PSG, mas dessa vez aconteceu algo diferente, muito diferente. Nada menos que 32 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados para a Copa de 2026. 32, meus amigos. Isso significa mais de uma seleção inteira formada apenas por atletas que jogam aqui. E esse número simplesmente destruiu um recorde que estava vivo há mais de 50 anos. O antigo recorde era da Copa de 1974. Naquela época eram 27 jogadores, agora são 32. O maior número da história. Mas existe um detalhe que pouca gente percebeu, e é aqui que a história fica interessante. Durante muito tempo, o Brasileirão era visto como um campeonato de passagem. O jogador surgia aqui e rapidamente era vendido para a Europa. Era quase uma regra, mas algo mudou. E os números mostram isso, porque desses 32 convocados, 25 foram chamados por seleções estrangeiras. Não estamos falando apenas da seleção brasileira, estamos falando de jogadores que atuam no Brasil e vão defender outros países na Copa. Isso nunca aconteceu nessa proporção. O antigo recorde era de apenas 7 jogadores, agora são 25, mais do que o triplo. E isso levanta uma pergunta: o Brasileirão ficou mais forte ou o mundo finalmente percebeu a força que ele já tinha? Olha quem lidera essa lista: Brasil, 7 convocados. Paraguai, 7 convocados. Uruguai, 7 convocados. Só aí já são 21 jogadores. E quando você começa a olhar os nomes, entende que não estamos falando de atletas comuns. Quase não sai. Entende que não estamos falando de atletas comuns. Tem Neymar, tem Arrascaeta, tem Dela Cruz, tem Gustavo Gomes, tem Memphis Depay e tem o Flaco Lopes. Tem jogadores que poderiam estar em vários centros do futebol mundial, mas estão atuando aqui no Brasil. E antes de entender por que isso aconteceu, a gente precisa voltar alguns anos. Durante muito tempo, os clubes brasileiros perderam seus melhores jogadores cedo demais. A Europa levava praticamente todo mundo. O torcedor mal conhecia o atleta e ele já estava indo embora. Só que nos últimos anos, os clubes brasileiros começaram a mudar. Mais dinheiro, melhor estrutura, investimentos maiores, as SAFs, patrocinadores mais fortes e principalmente capacidade de contratar jogadores que antes seriam impossíveis. E o resultado? O campeonato ficou mais competitivo, mais equilibrado, mais atraente. Ai, que delícia! E o mundo começou a prestar atenção. Só que existe outro detalhe, talvez o mais importante de todos. Enquanto muita gente fala apenas dos clubes brasileiros, as seleções estão observando outra coisa: regularidade, intensidade, pressão, estádios lotados. O Brasileirão virou um campeonato extremamente exigente. E quando um jogador consegue se destacar aqui, ele prova que consegue lidar com situações muito difíceis. Isso chama a atenção dos treinadores das seleções e explica por que tantos nomes foram convocados. Agora, imagine a cena: a Copa do Mundo começa e diversos jogadores entram em campo representando países diferentes, mas todos têm algo em comum: jogam no Brasil. Isso significa que o Brasileirão está presente praticamente em todos os grupos da competição. É uma vitrine gigantesca e também uma responsabilidade enorme, porque se esses jogadores forem bem, o prestígio do futebol brasileiro aumenta ainda mais. Porém, se fracassarem,
as críticas também vão aparecer. E é exatamente por isso que o recorde é tão importante, porque ele não fala apenas sobre convocações, ele fala sobre influência, sobre relevância, sobre respeito internacional. O futebol brasileiro passou anos ouvindo que estava atrás da Europa, que havia perdido força, que não era mais o mesmo, mas os números contam outra história. Uma história que talvez muita gente ainda não tenha percebido. Agora a grande pergunta é, isso é apenas um recorde curioso ou um sinal de uma nova era para o futebol brasileiro? Porque se o Brasileirão continuar crescendo nesse ritmo, talvez a próxima geração de craques não precise sair tão cedo. Talvez os maiores talentos do continente queiram jogar aqui e o Brasil volte a ser uma das ligas mais influentes do planeta. E se isso realmente acontecer, o impacto pode ser muito maior do que qualquer recorde. Porque no futebol brasileiro, algumas mudanças não começam com troféus, elas começam com números. E esse número de hoje, 32 convocados, pode estar contando uma história muito maior do que parece. Agora eu quero saber a sua opinião. Esse recorde mostra que o Brasileirão virou uma potência mundial ou ainda estamos longe dos grandes campeonatos da Europa? Comenta aqui embaixo porque essa discussão promete. E se você gosta de histórias, curiosidades e bastidores do futebol mundial, se inscreve no canal porque a Copa de 2026 está chegando e essa pode ser apenas a primeira de muitas surpresas.